Eu peguei para nós o livro Caminho, Verdade e Vida. Saiu para nós aqui, aberto ao acaso, o texto 45, o título Conversar. É um trecho de Paulo, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conversam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o a maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e a desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, em conversação, em concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Vamos então, após a leitura, continuar levando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, nosso irmão, mestre querido, aos amoráveis amigos benfeitores desta casa, que nasceu nesse ano de 2024, e aos nossos amigos benfeitores pessoais, a todos, nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso reconhecimento pelo amparo, pelo auxílio, pelo cuidado, a proteção com cada um de nós. Obrigado, Jesus, por termos conhecido a Ti há tempo, Senhor. Podíamos ter desviado, como já algumas vezes fizemos, mas nessa existência, Senhor, aqui estamos, a ouvir o Teu Evangelho, a refletir, sentindo a beleza dele em nossa vida, em nossos lares. Então, rogamos, Senhor, que o Teu amor penetre outros corações, outros lares, outros lugares. E é essa casa de amor que surge em nossas vidas, neste momento da nossa caminhada. Abençoe a todos aqui presentes nessa reunião, esses corações tão queridos nossos, e possamos, Senhor, com a reflexão que a nossa querida Márcia vai trazer, refletirmos e hoje dar mais um passo na evolução moral, que é o objetivo da existência de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, e ser conosco
agora e sempre. Que assim seja. Então, minhas queridas e meus queridos, nós, Israel chegando, Adaías, deixa eu ver aqui. Bem-vindos, boa noite. Então, nós estamos nas quintas-feiras, neste estudo que envolve a Casa do Caminho, e que envolve, de Porto Velho, que aqui é a instituição, chama-se ICEAL, né, Instituto Cultural Educacional Espírita André Luiz, mas o Centro Espírita, a atividade Centro Espírita, Casa do Caminho, e também em Indaiatuba, Casa do Caminho também, foi o nome que ganhou lá, as duas Casas do Caminho. E nós, então, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, na quinta-feira, na sequência, enquanto nós estamos fazendo todos os preparativos para darmos consequência, né, jurídica e, de fato, ao centro espírita. Ele já existe, nossos corações já existe online. Então, nós estamos na sequência. E hoje, o nosso assunto está no capítulo 2. O meu reino não é deste mundo. Nós vimos todo o prefácio, a introdução de o livro de O Evangelho, e no capítulo 1, aquela expressão de Jesus que não veio destruir a lei, então nós vimos as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés significando os conceitos de justiça nas relações humanas, ainda conceitos muito para uma sociedade endurecida, que não tinha a menor noção, né, do que seria, por exemplo, direitos de propriedade, higiene, essas coisas todas. E então, nós vimos tudo isso. Jesus que traz a mensagem do amor, e o Espiritismo que traz a mensagem desse amor que se substantiva, que se torna concreto e que se movimenta através da prática da caridade. Então, naquele momento, Jesus disse que ele não veio destruir a lei. E agora ele fala, o meu reino não é deste mundo. Ele, então, está se definindo, ele está se posicionando para nós. Vou colocar o texto para acompanharmos. Vamos lá. Acho que entrou aí, né? Vai. Entrou e saiu. Pois é. Sabe o que é? Aconteceu uma coisa, sabe? Hoje eu tive que... Peraí. Eu tive que mexer todo o computador. Peraí. Ai, meu Deus. Eu estou tentando, amigas. Deixa eu ver. Não, não é isso. E aí modificou, sabe, meu sistema aqui.
Márcia, se você quiser, eu posso ler o texto e você fala, tá bom, e aí você comenta. Como Não, a gente pode pode deixar, fazer? eu leio, que eu queria colocar, né? No problema. Vou dispensar. Sinto muito, tá bom, meus amores? Tranquilo. Sinto muito. Então, nós vamos comentando, né? Quem tiver aí, né, o Evangelho, meu reino não é deste mundo, logo ali no capítulo 1. Então, o que nós temos aqui, que momento é esse, né? Vamos lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, vamos refletir um pouquinho a respeito desse diálogo tão profundo entre Pilatos e Jesus. Pilatos não era uma pessoa qualquer. Pilatos, ele estava capacitado pela vida para fazer a escolha correta. Porque nós sempre pensamos que as coisas aconteceram de uma forma determinista. Aquilo estava previsto para ser daquela maneira, mas não é assim. Poderia ter sido muito diferente. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes, não é? Jesus, inclusive, poderia ter implantado o reino, caso o povo que foi destinado para lhe dar apoio, no caso os capelinos, não tivessem falhado. Né? Então, nós vamos vendo que, muitas vezes, as ocorrências elas se dão muito diferente do planejado, porque há muitas circunstâncias que precisam combinar. Pilatos foi advertido pela sua esposa, Cláudia, de que ele iria julgar um justo, um homem inocente. E o Pilatos, ele tinha em grande conta a sua esposa. Então, aquela hora era a hora definidora de Pilatos. Ele, e todos nós temos esse momento. Todos nós nascemos para darmos um testemunho em determinado momento específico. Parece que tudo mais é um treinamento. Todas as nossas escolhas, os nossos sim, os nossos não, nossos erros, nossos acertos, vão nos capacitando para aquele ponto que é culminante na nossa vida. Nós temos, assim como as montanhas, um ponto culminante, o máximo que nós podemos chegar. E Pilatos poderia, sim, ter escolhido diferente. Não significa que Jesus não fosse morrer, não significa que as coisas se dessem de uma forma difícil e dolorosa. Não significa isso. Mas significa que Pilatos não teria traído para ele a responsabilidade
que ele atraiu. Porque, veja, ele está diante da verdade. Ele está diante da verdade. E ele pergunta: o que é a verdade? Então, Pilatos, nesse momento, ele deixa o orgulho e a arrogância tomarem conta das suas percepções. Ele não consegue perceber diante de quem ele estava. Porque o orgulho, ele nos cega. A arrogância, ela é filha do orgulho, ela é aquela energia que nos faz trazer para nós tudo o que esteja à nossa volta e nos faz supor que nós temos habilidades e capacidades que não temos. Arrogar, né? Trazer para si. Nós nos enchemos de nós mesmos. Ficamos cheios de si. E Pilatos, então, ele estabelece um diálogo filosófico com Jesus, que é a verdade, né? Que ele fala logo em seguida. Não está aí no texto, mas Jesus fala: eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade, todo aquele que tem percepção. E então, é uma filosofia, só que, como ele é orgulhoso e arrogante, o raciocínio que ele constrói é rasteiro, materialista, e ele não consegue dar um passo além. E então as coisas se desenrolam daquela maneira. Ele pergunta se Jesus é rei. E Jesus diz que não, que o reino dele não era deste mundo, mas Jesus fala assim: o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos, se ele tivesse levado a sua vida de uma forma diferente, porque ele tinha uma esposa que era uma alma extremamente nobre, que lhe chamava a atenção para que ele não entrasse no mundo da corrupção, da devassidão. Se ele tivesse permanecido alinhado com o seu propósito, quando ele estivesse diante, ele teria desenvolvido em si um campo magnético. Ele teria absorvido conceitos, mas isso ao longo da sua trajetória. Mas ele não fez isso. Ele se deixou dominar pelos interesses do mundo, pelos interesses materiais. E então ele cristalizou em si o centro das suas sensações, das suas percepções, porque a percepção nossa é a própria mediunidade. A mediunidade é uma função do nosso organismo de senso e de percepção. Perceber o mundo ao redor, perceber através da intuição, é acessar um conhecimento que não é pela via racional. A intuição é isso, é uma hipercapacitação, mas isso exige um mínimo de coerência com a nossa tarefa, com a missão que trouxemos. Claro que nem sempre estaremos alinhados com a nossa tarefa, mas que a maior parte do tempo assim seja. Então, Pilatos é esse arquétipo da pessoa que se afastou de si mesmo. E diante da verdade, ele estava tão cristalizado
tão entorpecido pelos seus próprios interesses, que ele não conseguiu fazer um raciocínio filosófico, mínimo que fosse, para entrar num diálogo esclarecedor com Jesus. O meu reino não é deste mundo. Mas ele não se interessou em fazer uma segunda pergunta, em dar um outro questionamento. Esclareça-me melhor. O que isso significa? Em verdade, ele estava com pressa, estava distraído. Estava distraído. A mulher dele, supostamente chamada Cláudia, vai representar para nós essa voz do feminino. O feminino é aquela energia acolhedora que nos chama para essa nossa dimensão de maior percepção, de uma percepção mais acurada, de uma percepção em que as sensações elevadas, tais como a compaixão, compareçam. É o feminino que faz isso. Então, Cláudia representa esse arquétipo daquela voz que nos alerta para o que aconteceria à frente, porque é uma visão de futuro que ela teve. Nós temos essas percepções também do feminino. Mas quantas vezes nós não permitimos que ele se expanda, reprimimos, e foi o que Pilatos fez. Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Gente, vocês podem me ajudar, tá bom? Fazendo colocações, tá certo? O meu reino não é desse mundo, disse Jesus. O que ele queria dizer com isso? Fôssemos nós Pilatos. O que o Senhor quer dizer com o teu reino não é desse mundo, né? Então, nós sabemos que o povo judeu, eles não tinham uma percepção clara da vida futura. Para eles, o reino, o paraíso, seria encontrado aqui na terra mesmo, através de melhorias na sua própria vida material. Esse raciocínio mais abstrato de uma vida em uma outra dimensão, eles não conseguiam fazer. Por que não conseguiam fazer? Porque aqueles, os doutores da lei, que deveriam fazer as interpretações corretas, eles passaram a interpretar a lei de Moisés para si próprios, para os seus próprios interesses. E então, quando Jesus chega, não tem o mínimo de base feita. Não tem uma base em que ele pudesse falar e ser compreendido. Jesus teve que convocar para colaborar com ele todos aqueles que estivessem disponíveis e dispostos, mas não necessariamente tão preparados assim, como deveria estar o povo judeu e não estava. E não é que o povo não estava por desídia própria, mas porque os que tinham conhecimento da lei tergiversaram na sua interpretação. Então, aqui no Evangelho,
no item 2, ele diz assim: por essas palavras, a vida futura, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse conhecimento da vida futura tinha que estar na mão, assim, é assim como se fosse uma base que já deveria estar mais do que aprendida, mais do que experienciada. Mas não estava. Nós vamos ver que na lei antiga está, no Levítico 18, 19, amarás a Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, essa recomendação, ela é da lei antiga. Ela está na lei antiga. Então, há quanto tempo essa máxima já estava conosco? Há quanto tempo o homem poderia ter avançado nesse entendimento? Mas o que foi que os doutores da lei fizeram? Eles criaram uma interpretação para isso. Eles passaram a interpretar amar ao próximo como a si mesmo, significando o próximo alguém da sua família, alguém da sua religião, ou no máximo da sua nacionalidade. No máximo. E essa interpretação, ela se tornou majoritária. O que é isso, senão um endurecimento do entendimento? A partir do momento que eles não conseguiam avançar nisso, inúmeras outras questões que decorriam desse entendimento deixaram de acontecer. E então, ficou paralisado o entendimento. Quando Jesus chega, faltam conhecimentos. Nicodemos, um doutor da lei, não conseguia entender a reencarnação. Não conseguia entender. Em que pesem o povo judeu ter acesso à cultura do planeta. Porque eles estavam ali, numa região geográfica, que permitia por onde passavam todos os povos passavam por ali na rota de comércio. Eles também foram prisioneiros inúmeras vezes e estiveram em inúmeras culturas e registraram essas culturas. E é por essa razão que eles foram os escolhidos, porque eles tinham os registros, tinham acesso ao conhecimento, eles acessaram a todos os profetas que Jesus havia mandado antes. Eles tiveram todos esses conhecimentos disponíveis para eles. Mas eles se encastelaram.
A própria noção do Deus único, trazida por Moisés, quando nós vamos analisar, é um Deus particular deles. O Deus de Israel. Não, o orgulho os cegou. Eles eram os escolhidos e Deus era o Deus de Israel. Não havia muita diferença, então, dos outros sistemas. Eles estiveram no Egito. Moisés esteve no Egito. E conheceu lá a mediunidade, a reencarnação, tudo. Moisés era sobrinho do faraó, Ramsés II. Era muito amado por esse faraó. E os faraós todos tinham conhecimento de todas as leis da reencarnação, da sobrevivência, da mediunidade. Portanto, Moisés também tinha. Então, essa alteração nas interpretações, essa falta de cuidado, gerou esse diálogo de Pilatos com Jesus. Gerou a crucificação de Jesus. Então, Jesus, então, ao falar da vida futura, aquele povo simples, que eram os filhos da terra, que deveriam ter sido encaminhados corretamente na senda do progresso, conforme os capelinos se comprometeram com Cristo, eles não tiveram acesso a isso. E quando se falava em vida futura, para eles, era coisas materiais, uma vida melhor. Eles não conseguiam fazer raciocínio abstrato. E aí, quando Jesus vinha falar das bem-aventuranças, muitos não conseguiam compreender. Mesmo os apóstolos tinham dificuldade. Porque Jesus precisava desse conhecimento da vida futura. É fundamental, é praticamente um dogma. Ele coloca aqui, ó. Esse dogma pode, portanto, ter sido como um eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens, ele tem que ser a nossa meta. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, ter uma visão da vida futura permitiria a Jesus utilizar a psicologia que ele usou no Sermão da Montanha da recompensa. Porque sem um interesse, a nossa vontade ela não se movimenta. A nossa vontade ela não se movimenta pela lógica. Schopenhauer dizia mais ou menos assim, né? A vontade não se submete à lógica. Tanto assim é que um médico, que por lógica não deveria fumar nem ter nenhum tipo de vício, tem. Então, isso não tem lógica, porque a vontade não se submete à lógica. A vontade, ela se submete ao interesse. Tem que haver um interesse para que você movimente a vontade de forma vigorosa. Então, Jesus vem e fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então, Jesus é um psicólogo.
que está falando assim, que aquele que é humilde, aquele que não é cheio de si, que não é arrogante, que não é orgulhoso, esse encontra o reino dos céus. Aquele que deseja o reino dos céus precisa dessa virtude. Ou seja, ele está nos dando um centro de interesse, o reino dos céus. Mas se eu não sei o que é o reino dos céus, se eu não tenho minimamente esse conceito abstrato, se eu não consigo acessar esse conceito, isso fica muito vago. E aí lá se vão 2000 anos. Né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sempre há um para quê. Sempre há uma motivação. Jesus é um motivador por excelência. Mas ele precisaria muito que o povo estivesse mais preparado. Não é? Então, continuando aqui, e tem 3, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Mas não era para ser assim. Isso que eu gostaria que nós refletíssemos, sabe? Porque a impressão que dá, às vezes, é que está tudo certo, Jesus veio errado, devia ter vindo depois. Não é isso. Não era para ser assim. Porque aqueles que eram os responsáveis e que se comprometeram, está lá no caminho da luz, com o progresso da Terra, comprometeram com Jesus. Né? Fracassaram, né? Fracassaram. Então, eles não conseguiram educar o povo. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Todos esses conhecimentos estavam já disponíveis para nós na Terra, e o povo judeu tinha como acessá-los. Aliás, Freud, que é judeu, toda a sua psicanálise está em cima de símbolos que ele busca lá atrás, né? Então, segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Mas quem ensinou isso para eles? Senão os orgulhosos. Aqueles que estavam capacitados para realizar as interpretações corretas. Existia um filósofo chamado Hillel, tem 2 Hillel. Esse Hillel, ele interpreta o amar ao próximo como a si mesmo da forma correta. É o hilerismo. É uma corrente dentro do judaísmo que diz que esse próximo é qualquer pessoa em humanidade. E que Deus é um Deus único de toda a humanidade. Ele não é um Deus de Israel. Ele é um Deus da terra. Só que... E Jesus partilhava dessa corrente, da corrente de Hillel. Tanto que quando eles tentam tentar a Jesus, um dos doutores da lei, querendo saber o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna, Jesus fala, o que é que está escrito na lei? O que lês nela? Então, ele está se referindo aí, Jesus, à lei antiga. Aí ele responde o que é que está escrito na lei. Então, Jesus fala, então, vai, você acertou, nota 10, faz isso
Pronto, aí ele diz assim, mas quem é o meu próximo? Jesus fala, ama a Deus e ama ao próximo. Aí estão toda a lei e os profetas. Ele fala, mas e quem é o meu próximo? Quando ele fala quem é o meu próximo, ele está querendo que Jesus diga que segue a corrente de Hillel. E Jesus, então, para não cair na armadilha, ele conta a parábola do bom samaritano. E aí ele não tem alternativa a não dizer que o próximo do caído é aquele que usou de misericórdia. Então, mas Jesus seguia essa corrente, que esse grupo que era majoritário tentava abafar e eles viviam praticamente em verdadeiras guerras. Então o povo não tinha acesso ao conhecimento verdadeiro, né? Então, o que eles iriam entender, né? É isso, que esse Messias mesmo, que estava para vir, ele viria para libertar o povo do jugo dos romanos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Então, eles viviam no período dos mitos, da mitologia praticamente o paganismo. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Veja, recompensa, centro de interesse, movimento da vontade. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, ele teve que fazer um ajuste, teve que conformar no sentido de dar uma forma adequada, né? Não julgou conveniente dar-lhes luz completa, não era possível. Eles não teriam condições. Percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam, era muita luz para eles. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga. Até hoje, nós ainda vivemos dessa incapacidade de fazer raciocínios abstratos. É ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, né? Faltando, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas, e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, ou seja, fazer raciocínio abstrato. Imaginação é isso.
como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, fica patente. Assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer esse conhecimento detalhado. E o que é que a mim, Márcia, né, eu agora, me preocupa é que muito pouco temos estudado o Espiritismo. Nas obras onde está escrito o Espiritismo, que são as obras básicas. Nós temos estudado muito psicologismo, muita psicologia, sabe? Muita coisa, mas adentrarmos mesmo no detalhamento, ir para o texto da obra básica, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno, né? Nós temos visto menos. A internet está cheia de excelentes exposições, mas a grande maioria, na grande maioria, falta essa convocação ao conhecimento ali daquela essência. Porque precisamos falar para os filhos do Calvário. Precisamos falar para os vulneráveis. Precisamos falar para aqueles cujo entendimento não é tão profundo, não vão acessar grandes filosofias. Então, é necessário estudar profundamente o Espiritismo para podermos falar de uma forma simples e objetiva, clara, prática. Não sei se estou me fazendo entender. Vou parar um pouquinho para ouvi-los. Temos 7 minutinhos. E aí, Darcy, fale para nós. Ô, Márcia, é muito bom nós estarmos aqui, né, conversando sobre o Evangelho, e também de estar assim, prestando atenção a essa chamada, né, da importância de nós mergulharmos no estudo da obra básica, né, porque, como você falou, e todos nós também assim entendemos, né, ela é raiz de tudo. Então, se nós quisermos, ou melhor, se nós trabalharmos para fortificar estas raízes, né, nós estaremos levando aos irmãos do caminho, né, esta informação. Eu estava aqui pensando que ainda há pouco eu recebi um pedido de oração de uma moça, né, que é enfermeira e que ela se suicidou. Então, o nomezinho dela vai para a nossa irradiação e a gente até fica pensando, né? Qual seria a forma de, em outros espaços que não os da casa espírita, a gente também pudesse falar
desse tema, não é? Porque a gente entende que a pessoa agiu dessa forma porque ela achava que não tinha solução. E a solução está justamente, né, no sentido de nós entendermos esta mensagem que é luz na nossa vida, não é? E com ela nós ganharmos força, coragem e bom ânimo, né, para seguir as nossas lutas, que daqui a pouco vão terminar. Então, como você falou, né, fortalecer essa ideia. Qual foi a proposta que Jesus trouxe? O meu reino não é deste mundo, né? E a doutrina, então, vem alargando, explicando para nós esse depois, porque, como você falou, confirmando tudo que você falou, né? Aquela população, ela não tinha nem cultura, não tinha hábito, não tinha informação a respeito desse tema. E esta informação que ele traz, meu reino não é deste mundo, ela é, sim, ela precisa ser ampliada, não é? Ela precisa ser entendida, não é? Refletida, não é? Para que a gente possa realmente atender aos mandamentos maiores, né? Então, o fato de nós buscarmos meios e modos, não é? De nós, então, fortalecermos as bases doutrinárias, porque isso também vai atender a esse momento, né, em que nós nos encontramos, não é, abraços com tantos desafios. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Nossa. Então, a vida futura. Isso é base, né? É base, e porque se a pessoa tem, né, Darcy, consciência, porque é uma coisa você falar, mas consciência de que existe uma vida lá na frente, ela não vai levantar a mão contra si mesma. Falta isso, até hoje, né? Isso é uma falha grave, grave. Então, esse cuidado mesmo, não é? Que precisamos ter e difundir o espiritismo na sua essência. E não só numa vertente, uma vertente de uma psicologia espírita, uma filosofia espírita. Isso é muito bonito, né? Belo, mas uma pessoa que faz um raciocínio filosófico, ela já nem precisa mais tanto, ela já está. Nós precisamos realmente destrinchar, detalhar, né? Isso de uma forma bem fácil de compreender, né? E aí, Adailson, fale alguma coisa. Temos ainda 2 minutinhos. Esse é o marido da Silvelene, que você conheceu, Adailson. Fala oi, pelo menos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Darcy. Um prazer conhecê-la. Silvarine falou muito, muito bem de você. Adorou te conhecer. Boa noite, prazer, meu amigo. Igualmente, obrigado. E sabe, da próxima vez eu a conheço também, né? Pois é. Então, né? Acho que falei boa noite a todos, né? Mas então, Márcia, aí, a vida futura, né? Está muito bem colocado, né? Está excelente aí. Se todos nós pudéssemos, né, grande parte da humanidade pudesse ter essa visão, né, essa consciência, né, estaríamos num mundo bem melhor, né, evitando aí tantas tragédias, né,
tanto investimento de tempo e recursos, né? Assim, buscando assim esse castelo de areia, né? Essa vida passageira, né? E cavando mais infelicidade, né? Então, esse é o básico, né? Se a humanidade pudesse ter essa consciência, né? Estaríamos em outro patamar, né? É verdade, sim. Então, vamos procurar, né, cumprir aí com a nossa... Oi, Sivelene, fala, meu amor. É uma coisa assim que você trouxe, Márcio, que eu achei bem interessante para nós, né? A gente sabe disso, mas a gente às vezes tem dificuldade de lembrar isso nas horas que a gente precisa. Quando você falou de Pilatos e a esposa dele, né? Todos nós temos os alertas, né? E assim, é muito pontual. Tudo que a gente vive na vida, as experiências, Deus, através de alguém ou de algo, vem ali e faz uma colocação, às vezes, muito clara. A gente até é que a gente está tão sofrido que a gente não consegue perceber, né? Mas eu achei muito interessante isso, a gente sempre lembrar disso, né? E a Darcy trouxe o exemplo da colega, da irmã que, né, que cometeu suicídio. Isso hoje em dia tem sido muito recorrente, infelizmente. A gente tem, através da intuição ou de alguém, né, essa assistência, né, esse lembrete. Então, a gente já reencarna com planejamento, vem tudo tão organizado, e aí a gente, às vezes, né, acaba que faz de novo o que já foi feito outrora e ficamos nesse ciclo, né? E conhecer Jesus é algo assim, eu não sei, mas assim, acho que todos nós, né, que lemos o Evangelho, que refletimos, meu Deus, que grandiosidade. Então, não dá mais para a gente se permitir correr alguns riscos, né? Porque a esperança é algo que a gente vê que é claro para nós, né? E Deus vai estar sempre conosco em qualquer momento, e principalmente os mais difíceis, né? Eu me lembrei até daquela mensagem do Pegados de Areia, que é uma mensagem que acho é anônimo, né, de alguém, mas é mais ou menos aquilo, né, que a gente vê que Jesus está sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, então que a gente sempre mantenha essa lembrança e todos os dias ali, né, nas nossas orações, ser bem forte dentro de nós para que a gente viva as experiências de forma muito positiva, né? Venha nos qualificar mais e mais. É isso, gente. E ampliar a nossa percepção do feminino, né? Não estou falando de mulher, né? É daquela voz do ânima, né? Que vem e nos alerta, né? Que é a nossa mãe, vamos dizer assim, mãe maiúscula. Então, nós vamos encerrando, vamos pedir para Darcy, maravilhosa, fazer nossa oração. Pode ser, Darcy? Pode sim, Márcia, com muita alegria. Então, nós vamos fechar os nossos olhos. Passamos aqui minutos falando sobre Jesus. E hoje, dia 26, em que nós vivenciamos o Natal, nós queremos dizer a Jesus, que é esse grande mestre, que é o nosso pastor, que nos deu a certeza que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Ó Jesus querido, nós queremos agradecer esse instante em que fizemos um rápido mergulho na tua mensagem, que nos mostra um caminho novo, que nós possamos entender esta mensagem e, desta forma, abrindo o nosso entendimento,
podermos trazer essa informação para aqueles que estão próximos, os nossos próximos, aqueles que no dia a dia convivem conosco, os encarnados e os desencarnados. E que esta vontade de estudar, esta vontade de refletir e de aprofundar esses conhecimentos, elas sejam permanentes em nossa vida. Muito obrigada por aqueles que foram trazidos até a nossa casa, nesse instante, para continuar conosco, para estudar conosco. Obrigado pela Casa do Caminho, que é esse espaço de reflexão e de estudo, e que nós, desta forma, possamos continuar em paz. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Beijo Deus. no coração. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado a Muito todos. obrigada, Marta. Ótimo final de semana a Aguardamos todos. toda quinta-feira que você puder. Ótimo final de ano, né? Tá Excelente bom, ano querida. novo. A gente vai se ver ano que vem agora, gente. Agora, Ah, é. Até Beijão. quando? Obrigada, Beijo. gente. Tchau. beijo.